Ao longo da história, sempre que surgiram erros doutrinários, Deus suscitou apologistas, defensores levantados pelo Espírito Santo, homens dispostos a defender a verdade revelada com a fé e com a razão. E entre os erros mais graves e persistentes está a doutrina tipicamente protestante da sola scriptura, isto é, a ideia de que somente a Bíblia é autoridade final em matéria de fé e moral. Ainda que, dependendo da vertente protestante, algum apelo à tradição ainda exista, alguma forma de usar tradições como auxílios à interpretação das escrituras exista. Mas, ao fim e ao cabo, o fato é que, não importando o quanto a denominação protestante, objetivamente falando, em concreto, apele ou não à tradição, notadamente ao ensino da patrística, eles vão voltar-se para a Sagrada Escritura como a única autoridade em matéria de fé e moral. Eu falo sobre esse tema não como quem deseja vencer uma discussão, mas como quem quer salvar as inteligências do erro e quer tocar nas almas bem dispostas, né, dentre aqueles protestantes, as almas bem dispostas que amam a Cristo, que amam a Bíblia, que amam o Espírito Santo, que querem ser santas, que querem comunhão com Deus, mas ainda estão comungando de certos erros do protestantismo e tateiam a doutrina cristã, mas sem a sua completude. Apologética não é briga, é uma caridade intelectual. E para que o diálogo com protestantes e participantes da reforma ocorra, nós precisamos, então, entender a autoridade da Sagrada Escritura para eles e para nós e refutar o modo como eles se relacionam com esta autoridade bíblica. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck, vocês estão no canal do Casal Brodbeck, onde nós tratamos de temas ligados à teologia, formação espiritual, vida espiritual, direito canônico, filosofia, história da igreja, vida de santos, liturgia, enfim, todos os temas que possam servir à formação de vocês. Tanto eu quanto a minha esposa damos aulas aqui, gravamos vídeos, às vezes inclusive juntos. Vocês vieram para aqui de paraquedas é porque o YouTube deve ter selecionado vocês para assistir esse vídeo, porque vocês provavelmente gostam desses temas. Desde já, eu os convido a se inscreverem no canal, ativar as notificações, maratonar os vídeos anteriores, inclusive de outros assuntos, e considerarem serem membros deste canal. Também eu quero que vocês comentem esse vídeo, compartilhem esse vídeo e curtam também esse vídeo. Vejam nos links aqui que está na descrição o nosso curso Comunidade Família Brodbeck, onde temos aulas inclusive de apologética, mas temos curso de formação completa e a Escola da Doutrina, como também a Livraria Brodbeck, onde nós temos inúmeros livros, inclusive alguns dos quais nós vamos tratar aqui hoje. Eu quero recomendar especialmente esse aqui, do Dave Armstrong, 100 argumentos bíblicos contra a sola escritura. Esse aqui também, Não Somente pelas Escrituras, do Robertson James, é um calhamaço. E os dois do meu amigo Túlio Cristofoletti, né, sobre a sola escritura. Nenhum pai da igreja defendeu a sola escritura, e o Nó Gorde e o Ovo de Colombo, uma crítica católica contra a sola escritura. Existem muitos outros livros, tá, na nossa livraria sobre outros assuntos, assim como existem muitos outros livros sobre este tema da sola escritura que vocês podem achar na nossa livraria em outras. Os links estão na descrição. Pois bem, o problema não está em crer na Bíblia, né? Bem sabemos, nós cremos na Bíblia, nós católicos cremos na Bíblia. O problema está em crer somente na Bíblia, separada da tradição como uma fonte da revelação e da autoridade legítima da igreja como aquela que nos deu a Bíblia e que interpreta a Bíblia para nós, né? Se eu escrevo um livro, e eu escrevi alguns, vocês podem comprar em várias livrarias, inclusive na livraria Brodbeck, o melhor intérprete do que eu escrevi sou eu mesmo. Ora, o Espírito Santo inspira a redação da Sagrada Escritura, então ele é o melhor intérprete. E como é que ele interpreta?
inspirando no coração de cada cristão? Bem, então por que que cada um tem uma interpretação diferente? O Espírito Santo está zombando de nós? Ou nós não ouvimos o Espírito Santo? Qual é o critério para saber se estamos ouvindo o Espírito Santo, afinal? Aí é que o fulano interpretou errado porque ele não ouviu o Espírito Santo. Então eu ouvi. Então o critério sou eu. Não, eu posso estar errado. Então nós não temos segurança da doutrina. Como é que nós vamos nos salvar? Não, mas importa é crer em Cristo e não conhecer teologia. E quem é que disse que importa é crer em Cristo? Bem, eu acho que tem que crer em Cristo, mas, aliás, acho não, eu creio que tem que crer em Cristo. Mas quem é que disse isso? A leitura da Bíblia? Com qual interpretação? Vocês veem, sempre fica no subjetivismo. O autor da Sagrada Escritura é o Espírito Santo que age através da igreja. Nós vamos ver isso. A Escritura precisa ser interpretada. Ela precisa ser lida. Mas tem textos de fácil entendimento que não precisam ser interpretados. Para que eu chegue à conclusão de que o texto específico é de fácil entendimento, eu estou interpretando. Não se pode invocar aquele brocardo jurídico in claris cessat interpretatio, porque este dispositivo jurídico se referia ao direito sucessório. Ou seja, num testamento, quando algo está claro, nós não precisamos procurar uma interpretação mais rebuscada quanto à vontade do testador, de quem deixou o testamento, porque a melhor interpretação é sempre a mais óbvia. Deixo 2 vacas para minha vizinha Cláudia. Pois bem, não são 3 vacas, não é a prima, que tem o mesmo nome, não é a vizinha com outro nome. In claris cessat interpretatio. Mas quando nós vamos fazer uma tarefa hermenêutica de qualquer livro, seja um livro divinamente inspirado, seja um livro escrito por homens, até mesmo para que nós cheguemos à interpretação, à conclusão de que o livro não, ou a passagem não precisa ser interpretada, nós estamos utilizando ferramentas hermenêuticas, ou seja, estamos interpretando. O fato de eu declarar este texto é simples, não precisa de interpretação muito rebuscada, não precisa de grandes exegeses, já é um exercício de exegese. Eu estou interpretando que este texto é claro o suficiente a ponto de não precisar de novas interpretações. Então, qualquer estudioso honesto, seja católico, seja protestante, sabe que a Bíblia precisa ser interpretada. Os protestantes não negam isso, tanto que existem inúmeros livros de exegese bíblica, de teologia bíblica. Eu tenho alguns deles, inclusive alguns desses livros são muito bons. São muito bons, escritos por eruditos protestantes. Para que essa interpretação, contudo, seja verdadeira, não apenas nos dê meios de interpretação, porque nós estamos falando de hermenêutica, teologia bíblica como meios de interpretação, estamos falando da própria interpretação, ela tem que se apoiar em critérios que transcendam a subjetividade individual. Do contrário, cada um vai pensar uma coisa, afinal, o batismo é para crianças ou é para adultos? Na Eucaristia está Cristo presente ou é um símbolo? Aqui entra o papel primeiro fundamental da tradição apostólica, como um recurso interpretacional, um recurso hermenêutico, um recurso exegético. Já que a tradição apostólica é o contexto vivo no qual a escritura foi produzida, foi transmitida e foi compreendida desde o princípio. Por quê? Porque os livros da Bíblia, eles, ah, os livros do Antigo Testamento existiam entre os cristãos, mas os livros do Novo Testamento estavam sendo produzidos. Enquanto isso, já era transmitido oralmente a doutrina de Cristo e aquele que o Espírito Santo já inspirava e já ensinava. Ele vos ensinará todas as coisas, é a promessa de Cristo. Então, enquanto a própria Escritura, como nós a conhecemos hoje, estava sendo produzida, a tradição já estava em andamento, já estava sendo transmitido, tradicionado oralmente o ensino de Cristo. E conforme a Escritura foi produzida e foi transmitida, porque as cartas de São Paulo, os evangelhos começaram a circular, essa tradição também continuava ali, sendo aquele contexto. E conforme os cristãos iam compreendendo o conteúdo da Escritura, inclusive as profecias do Antigo Testamento, os tipos e prefigurações do Antigo Testamento referentes a Cristo e a Igreja, e o próprio conteúdo das cartas de São Paulo, dos Evangelhos, do Apocalipse, dos Atos dos Apóstolos, das demais cartas,
que tinham sido produzidas e transmitidas no contexto da tradição, agora estavam sendo compreendidas também no contexto da tradição. Os cristãos recebiam um texto do evangelho e entendiam, isso tem a ver com aquilo que o bispo tal, que foi ordenado pelo apóstolo tal, pregou aquela vez que esteve aqui. Então, a tradição é o contexto no qual a escritura foi produzida, foi transmitida e foi compreendida também. Separar a Bíblia desta tradição oral é como arrancar uma planta do solo onde ele nasceu. Ela vai perder vida, vai perder a cor, vai perder o próprio sentido de ser. A separação entre a Bíblia e a tradição, promovida pela Reforma, rompeu com a própria estrutura da fé cristã. Vejam, quando os monofisitas e os nestorianos se separaram da autoridade de Roma nos concílios de Éfeso e Calcedônia, eles não invocaram um princípio de só escritura, ao contrário, eles invocaram como seus argumentos a compreensão que eles tinham da própria tradição. Os monofisitas, por exemplo, quando não aceitaram Calcedônia, estavam dizendo que Calcedônia, na sua interpretação, porque eles foi um problema mais linguístico do que outra coisa, eles colocaram a sua interpretação acima da interpretação da igreja, e é por isso que separaram. Eles interpretaram que, na verdade, Calcedônia estaria condenando Éfeso, ou seja, aceitar Calcedônia seria cair na heresia nestoriana. Portanto, os nestorianos que já tinham se apoiado na sua concepção errada de tradição, agora os monofisitas ou miafisitas fizeram a mesma coisa. Em 1054, quando começou aquele processo de separação que demorou mais tempo a ser compreendido, né? Por enquanto era visto apenas como uma briga de bispos lá de Constantinopla e de Roma. Isso não afetava a velhinha que ia numa igreja bizantina na Sibéria. Também não se apelou à sola escritura. Os ortodoxos até hoje entendem a tradição e o próprio magistério. Eles se acham a Igreja Católica e acham que Roma é que se separou da Igreja Católica. Esse rompimento com a própria estrutura da fé cristã, que é a tradição, a separação entre a tradição e a Bíblia, foi inaugurado pela Reforma. Em 1500 anos, isto foi uma novidade. A palavra de Deus, meus caros, não é apenas o texto escrito, mas também a palavra viva, anunciada, ensinada, celebrada e vivida na igreja, sustentada pela sucessão apostólica, iluminada pelo Espírito Santo. Na verdade, a palavra é o próprio Cristo. A palavra não é a Bíblia, a palavra de Deus é Cristo. Ele é a palavra de Deus. E ele fala e ensina, e os seus ensinos são reproduzidos na palavra de Deus escrita e na palavra de Deus oral. A Bíblia sozinha não é a totalidade da revelação. Ela é parte dela. A Dei Verbum, número 9, lá do Concílio Vaticano II, nos diz: não é para a Escritura apenas que a Igreja tire a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Essa certeza vem da tradição viva e também do magistério que interpreta ambas, a tradição e a Bíblia. Vejamos, a própria Bíblia nega o princípio protestante da só Escritura. Se nós vermos em 2 Tessalonicenses, segunda Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, vamos pegar aqui a Vulgata e aqui a Bíblia da Ave Maria. 2 Tessalonicenses 2, versículo 15. Versículo 14. Em algumas traduções está 15, creio que algumas traduções protestantes. Estão guardadas essas palavras. Tá, está 15 aqui também. Nessa da Ave Maria também está 15. Na Vulgata está 14. 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos de que nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Aí alguns vão dizer, não, mas não está falando da tradução, porque está falando de palavras apenas. Palavras são escritas, a Bíblia tem palavras, mas então por que ele colocou carta? Vejam, nós vemos aqui também a mesma coisa. Permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições
que aprendestes, ou por nossas palavras, ou por nossa carta. Novamente, uma posição entre palavras e cartas. Ora, nas cartas tem palavras, então quando ele está falando de palavras com oposição à carta, porque é uma palavra falada. E aqui, o que na Ave Maria está ensinamentos, na Vulgata está tradições. Até porque em latim está traditio, ou seja, o que é transmitido. Esse versículo é devastador para a tese da Sola Escritura. Ele mostra que o ensino apostólico foi transmitido por escrito, ou seja, por carta, ou oralmente, por palavras. E ambas são normativas. As duas formas, a forma oral e a forma escrita. Conservai as tradições que de nós aprendestes. Ah, mas tradição é escrita, oral e por carta. Onde está só a escritura aqui? Se a própria escritura ensina, ou seja, a própria escritura ensina que há verdades recebidas fora delas, como pode alguém sustentar que apenas a Escritura contém toda a fé cristã? A só Escritura é, portanto, autocontraditória. Ela usa a Escritura para negar o que a própria Escritura afirma. E, na verdade, nega um texto específico da Escritura e faz de conta que não o vê. Como é que nós vamos dizer que só a Escritura serve para a moral e para a fé se, quando nós formos à Escritura, ela diz o contrário? Então vejam, afirmar a só Escritura é errado, por enquanto, de dois modos. Primeiro, porque a Escritura não afirma isso. Segundo, porque ela afirma o contrário. Então, ainda que ela não afirmasse o contrário, já não teria validade a só Escritura, porque a Escritura não afirma que só ela é válida. A Escritura não afirma que só ela é matéria de fé e moral. Não precisaria nem mesmo ter um versículo de São Paulo aos Tessalonicenses dizendo que além da Escritura teria que se manter fiel às tradições orais, como nós vimos. E tem, mas não precisaria. Se não tivesse a normativa de que a sola Escritura está errada, só a ausência de referência à sola Escritura já mostra que a sola Escritura está errada. Porque sustentar só a Escritura é matéria válida e suficiente para a fé e a moral. Ora, isto é uma matéria de fé. Dizer que só a Escritura vale para a doutrina é uma doutrina. Logo, ela deveria estar na Escritura. Essa doutrina da sola Escritura deveria estar na Escritura. E não está. Ora, se toda doutrina, para ser doutrina verdadeira, tem que estar na Escritura, e isto é uma doutrina, e esta doutrina de que toda doutrina deve estar na Sagrada Escritura não está na Sagrada Escritura, então nem toda doutrina está na Sagrada Escritura. E se nem toda doutrina está na Sagrada Escritura, então a doutrina que diz que toda doutrina deve estar na Sagrada Escritura é falsa. Entenderam? Se a doutrina de que toda doutrina deve estar na Sagrada Escritura não está na Sagrada Escritura, então nem toda doutrina está na Sagrada Escritura. Logo, ela é falsa. E mesmo que ela estivesse na Sagrada Escritura, nós ainda poderíamos dizer que isso é uma petição de princípio. Porque, ora, o Corão também diz que é verdadeiro e nem por isso é. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, também diz que é verdadeiro e nem por isso o é. O livro de Mórmon também se afirma verdadeiro. Se afirma, aliás, Escritura, o outro testamento de Jesus Cristo. E não o é. Então, não é porque um texto diz que é verdadeiro que ele se torna verdadeiro. Nós cremos sim na Bíblia, mas não porque ela se diz verdadeira. Então nós não podemos crer na Sola Escritura apenas porque ela se diz a única autoridade. Isso se ela dissesse, porque ela não diz. Então, se ela não. Primeiro, se ela dissesse, seria petição de princípio. E já que ela não disse, então a doutrina de que toda doutrina deve estar nela não é uma doutrina, porque não está nela. E o outro ponto, vamos insistir nele,
é que a Escritura não apenas não diz que ela é a única fonte de doutrina, como ela diz o contrário, que a fonte de doutrina é ela e a tradição. Então aqui está demolida a sola Escritura. Mas vamos avançar. São Paulo não está falando de tradições humanas, como os protestantes vão dizendo, mas Jesus condenou as tradições humanas. Sim, Jesus condenou nos evangelhos as interpretações pessoais dos fariseus. E, na verdade, depois vão se consolidar no que eles chamam de Torá oral, o que já mostra que realmente era necessária uma Torá oral, porque, por exemplo, quando Moisés fala determinados pontos ali na Torá, que é a lei, ele não dá detalhes disso, como é que os judeus fazem. Ora, porque é um ensinamento oral. Beleza, nós concordamos com isso. É, inclusive, a base da tradição oral. Existe uma tradição oral entre os judeus. O problema é que eles foram se afastando porque não aceitaram o Messias, não aceitaram que Jesus era o Cristo prometido, e então se apegaram a distorções que eles fizeram. Eles não estavam na igreja ainda, era Israel, era uma preparação, era imperfeito, era sombra. As distorções e uma certa junção equivocada entre as tradições babilônicas, esotéricas, como tiver no cativeiro, com a Torá oral e com uma interpretação meio própria deles da Torá escrita, que vai depois desencadear no farisaísmo, na rejeição a Cristo e na composição do próprio Talmud e do Zohar, que é a base da Kabbalah. É isso que Cristo está criticando. São Paulo não está falando disso. Ele está falando da tradição apostólica, ou seja, aquilo que eles, os apóstolos, por mandato de Cristo, por inspiração do Espírito Santo, estavam transmitindo. A transmissão fiel do ensinamento recebido de Cristo e do Espírito Santo. Essa distinção é essencial. Quando o Senhor repreende os fariseus por seguirem tradições humanas, por exemplo, em Marcos 7:8, ele não está condenando uma transmissão oral de conhecimento. Ele não está condenando a tradição apostólica, mas o costume que substitui a palavra de Deus por mandamentos inventados. O apóstolo, ao contrário, está ordenando que as tradições apostólicas, não as humanas, sejam conservadas. E conservadas com a mesma autoridade das cartas inspiradas. Logo, desde o Novo Testamento, a revelação é ao mesmo tempo escrita, a Bíblia, e oral, inseparavelmente. A doutrina da sola Escritura, então, ela era desconhecida dos apóstolos. Os apóstolos não a sustentavam. Os padres da igreja não a sustentavam. Os padres da igreja falavam o tempo inteiro na autoridade da igreja e na tradição. A sola Escritura nasce no século XVI, como a reação de Martinho Lutero contra a autoridade eclesial. Vejam, havia um apreço talvez maior, mais centralizador na Escritura nos pré-luteranos, nos pré-reformadores, mas eles não chegaram a expressar isso de uma maneira muito clara, isolada. Fazer isso com os pré-reformadores é anacronismo. Durante 15 séculos de cristianismo, o povo de Deus viveu e se santificou com a tradição junto com o Novo Testamento. Nos primeiros séculos do cristianismo, não havia o Novo Testamento, pelo menos não completo. Os primeiros anos, né? Os primeiros anos. Nos 2 primeiros séculos não tinha certeza de quais livros faziam parte, afinal, do Novo Testamento, quais não faziam. E mesmo assim a fé foi transmitida integralmente. Como é que se fazia quando não tinha a Bíblia? Mas tinha o Antigo Testamento. Sim, mas o Antigo Testamento não era suficiente. Se fosse suficiente, não precisaria do Novo. Não era suficiente. Como é que se fazia quando não tinha um Antigo Testamento, um Novo Testamento? Vamos esperar os apóstolos compilarem os livros da Bíblia e só então a gente vai pregar. É isso? Esperaram a composição do último livro bíblico para só depois pregar. Então, durante décadas, não se pregou o Evangelho. Então, como é que São Paulo escrevia aos Gálatas, aos Coríntios, aos Filipenses, aos Efésios, comunidades que foram sendo formadas pela sua pregação, se não tinha ainda o Novo Testamento? Como é que ele pregava sem ter o Novo Testamento? Hoje nós vamos para o protestante, eu vou pregar, mas tem que levar a Bíblia. Eu vou pregar. Como é que eles pregavam sem a Bíblia? Mas tinha um Antigo Testamento, mas não era suficiente.
Como é que eles pregavam a doutrina de Cristo? Cristo morreu, ressuscitou, fez milagres, a teologia da graça. São Paulo fala da graça. Como é que eles falavam da graça? Não tavam... Nós temos hoje a Bíblia para falar da graça. Romanos, Gálatas. Como é que eles faziam? Como é que eles faziam? E, aliás, não sabia qual livro pertencia ou não. A igreja teve que se reunir para dizer isso. Vejam, a igreja precede a Bíblia, não o contrário. Já havia igreja e não havia ainda a Bíblia como nós a conhecemos. No entanto, a igreja pregava, celebrava os sacramentos, santificava, governava, salvava almas. Cristo não disse escrevei o que vos mando, mas ide e pregai. É só ler Marcos 16:15. A igreja nasceu da pregação dos apóstolos. Pregação viva antes do primeiro evangelho ser escrito. São Pedro já prega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, logo após o Pentecostes, e converte 3.000 pessoas sem ter o Novo Testamento, sem os evangelhos estarem escritos. São Paulo nem convertido era, portanto, nem tinha começado a pensar em escrever as suas epístolas. É um texto dos Atos dos Apóstolos, portanto, os Atos dos Apóstolos nem estavam sendo escritos ainda, porque estavam sendo vividos, aqueles atos. Quando os livros do Novo Testamento começaram a ser redigidos, a fé já existia. A igreja já evangelizava, a liturgia já era celebrada, a doutrina já era ensinada, almas já eram salvas. O próprio processo de formação do cânon, ou seja, de reconhecimento da lista dos livros inspirados, prova que a sola escritura é impossível. Quem definiu quais livros pertencem à Bíblia foi a igreja. Nos concílios sinodais ali locais, de Hipona em 393, de Cartago em 397, o outro de Cartago de 419, que sob a autoridade episcopal e a guia do Espírito Santo declararam o cânon do Antigo e do Novo Testamento, que era mais ou menos consenso entre os padres da igreja, embora um ou outro tenham algumas disputas quanto a eles. Sem a igreja católica romana, sem a tradição, sem os bispos que celebravam missa, que oravam para Nossa Senhora, que utilizavam incenso, que tinham imagens de santos, que celebravam festas de santos, o protestante não teria sequer uma Bíblia para invocar e para ler versículos bíblicos, distorcê-los e atacar a própria igreja que lhe deu a Bíblia. Não foi Lutero que popularizou a Bíblia. Quem popularizou a Bíblia foi Gutenberg com a invenção da imprensa. Eu não creria no evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Santo Agostinho, tão admirado por protestantes, sobretudo luteranos e calvinistas, lá na Contra Epistolum Manichaei, número 5, versículo 6, fala isso. Eu não creria no evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Aqui está a refutação a uma pretensa petição de princípio. Né? Eu não creio na autoridade do evangelho porque ele se diz verdadeiro. Eu creio na autoridade do evangelho porque a igreja me diz. Ou seja, a autoridade tem vindo de fora. A autoridade não está naquilo que invoca a autoridade. Eu não estou certo porque eu digo que eu estou certo. Isso não pode acontecer. Eu não posso acreditar no Evangelho porque o Evangelho se diz verdadeiro. Por quê? O livro dos Espíritos diz verdadeiro, o livro de Mormons diz verdadeiro, qualquer outro livro, por exemplo, dos muçulmanos, o Corão se diz verdadeiro. Nós não acreditamos na Bíblia por se dizer verdadeira. Nós acreditamos que ela seja verdadeira porque uma autoridade externa diz que ela é verdadeira. Essa frase resume todo o assunto. A autoridade da Escritura depende da autoridade da igreja que a autenticou, que a preservou e que a transmite até hoje. Sim, a igreja nunca escondeu a Bíblia do povo. Na liturgia, a Bíblia é lida. Os cantos gregorianos são baseados em textos bíblicos. Os salmos sempre foram rezados. As leituras sempre foram feitas na missa e o padre sempre as explicou. As demais orações da missa são todas elas de conteúdo bíblico. Quando se rompeu com a autoridade da igreja e se proclamou que somente a Bíblia seria a regra de fé, aí é que se inaugurou um princípio que parecia piedoso de amar a Escritura, mas que na prática destrói a unidade. A história confirma o que a razão e a própria Escritura já indicam. Sem o magistério visível, a palavra escrita se fragmenta em 1000 vozes discordantes. É o que nós temos hoje. Afinal, o culto... Eu não estou falando de debate entre cor de parede, se é parede preta, e tem que colocar um nome em inglês, não sei o que, church.
Se vai ter um grupo com bateria, guitarra e baixo e o pastor de moletom, ou se o pastor tem que estar de terno e gravata, numa igreja mais clara, com a Bíblia debaixo do braço, um coral, ou se o pastor vai estar com uma veste talar, com uma liturgia bem estrita numa igreja com mais cara de igreja. E se essa veste talar é genebrina, entre os reformados e presbiterianos, ou ela é tipo de Hanover, lá entre os luteranos, com peitilho. Aliás, entre os luteranos vão utilizar aquilo ali, porque aquela veste talar, ou vão utilizar vestes litúrgicas como outras vertentes luteranas? Não, nós não estamos discutindo isso. Nós estamos porque essas variações poderiam até ser legítimas. Nós estamos discutindo sobre a essência. O batismo salva ou não salva? É para crianças ou é para adultos? A comunhão é memorial, é símbolo ou é Cristo? Ah, isso é secundário. É secundário saber se o próprio Deus está na minha frente? É secundário saber se o batismo salva ou não salva? É secundário. É secundário governar a igreja conforme a ordem estabelecida? Ou cada um elege na sua congregação o seu pastor? Isso é secundário. A fragmentação doutrinária observada no mundo protestante mostra que eles estão desunidos em aspectos que não são nada secundários. É uma consequência direta do princípio da Sagrada Escritura. Ah, mas católicos também distinguem coisas e discutem entre si. Existem dois tipos de discussão entre católicos. Existem católicos desobedientes, que são hereges. Eles não estão em comunhão com o magistério. Então nós não podemos colocar no mesmo pé, ah, mas tem católico ali que está usando camisinha, mas ele está desobedecendo. Não é como entre um protestante que vai dizer que pode, outro vai dizer que não pode, com base na sua interpretação, e cada um se diz o mais correto possível. E também tem outro caso entre o católico, que é o seguinte: existe uma unidade naquilo que o magistério diz que tem que ser unidade. Ah, então, viu, vocês também não têm unidade no que não é essencial, mas tem uma diferença. O magistério nos diz o que é essencial e o que não é. Cada cristão protestante torna-se um pequeno magistério ambulante. Cada protestante seu próprio papa. Se cada um tem a liberdade de definir o sentido da revelação, o resultado não é liberdade, é confusão. Já nos primeiros anos da reforma, isso aí ficava evidente. Lutero e Zwingli, por exemplo, discordavam violentamente sobre a presença de Cristo na ceia. Calvino também. Um afirma ser real, o outro simbólica, Calvino dizia que era dinâmica, e todos eles se diziam bíblicos. Calvino divergia de ambos em detalhes importantes sobre os decretos em relação à soberania de Deus, à liberdade, à eleição e predestinação, à natureza da graça, a própria Eucaristia, como já dito, o batismo. Logo surgiram os anabatistas, depois os batistas. Na Inglaterra, o que era inicialmente um cisma com Roma, começou a caminhar para o lado do calvinismo. E aí alguns grupos achavam que ainda não era calvinista suficiente e resolveram aderir ao presbiterianismo, aos puritanos. Depois houve uma reforma na Igreja da Inglaterra com os metodistas, se tornando uma denominação própria. Os pentecostais, os carismáticos dentro das igrejas históricas, enfim, as incontáveis igrejas independentes do nosso dia, cada uma alegando fidelidade à Escritura. Não, eu vou separar-me desta igreja e vou ser o novo pastor de uma outra igreja, porque a igreja de onde eu vim não está sendo bíblica. Mas quem é que está definindo o que é bíblico? Eu? A minha interpretação. Então, se eu discordo da interpretação, eu fundo uma igreja nova. Quantas mil denominações protestantes nós temos? Não há dois teólogos protestantes que interpretam os pontos doutrinários da mesma forma. Ah, mas existem documentos confessionais. Sim, mas existem outros documentos confessionais de outras denominações que são contrários àqueles. Vamos comparar, por exemplo, os padrões de Westminster com os documentos confessionais no livro de Concórdia. Há desagregação no essencial. São Pedro já havia alertado, em 2 Pedro 3,16, nelas, nas cartas de São Paulo, há coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam para a sua própria ruína. E em 2 Pedro 1,20, o mesmo Pedro diz: nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Livre exame luterano não existe na Sagrada Escritura. Assim como a sólida Escritura também não existe na Sagrada Escritura. A sólida Escritura
ela leva ao livre-exame. E nem a sola escritura está na escritura, quanto o livre-exame também não está na sola escritura. Aliás, a rejeição da sola escritura está na escritura, como nós vimos. E a rejeição ao livre-exame que vem da sola escritura também está na Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, então, ela refuta a própria sola escritura e ela refuta o livre-exame que vem dela. Esses dois versículos de 2 Pedro são, novamente, assim como aquele de São Paulo, demolidores da sua escritura. A Bíblia, interpretada privadamente, não produz unidade, mas heresia. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. A própria escritura proíbe a leitura isolada, autorreferencial. O Espírito Santo foi prometido à igreja, não a cada indivíduo isoladamente. Cristo não disse, eu vos enviarei o Espírito para que cada um interprete por si só. Não, ele disse em João 16,13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Este vos está no plural, dirigido ao colégio apostólico, ou seja, aos apóstolos, a igreja docente, o Espírito que garante a infalibilidade da igreja, assim como garante a inerrância da Escritura. Infalibilidade da igreja, não da interpretação isolada. Alguns protestantes, percebendo as consequências da livre interpretação, tentam recorrer à hermenêutica bíblica, e realmente alguns manuais de hermenêutica bíblica produzidos por protestantes são muito bons, mas a hermenêutica bíblica é uma ferramenta, ela não é a solução. Então, quando eles dizem que basta aplicar regras exegéticas para chegar à verdade, ora, isso é apenas trocar um subjetivismo por outro. Porque o que estabelece essas regras exegéticas? Quais delas são obrigatórias? Quando se está fazendo uma verdadeira hermenêutica ou uma deturpação dela? Por que o luterano, o calvinista, o batista, o metodista, todos estudiosos, aplicando regras distintas, porque os critérios são distintos, chegam a conclusões opostas? O problema está no princípio. Sem um intérprete infalível, a Bíblia se torna um campo aberto a qualquer construção lógica, por mais absurda que seja. É por isso que o mesmo texto bíblico foi sendo usado ao longo dos séculos tanto para justificar a escravidão, quanto para condená-la em ambientes protestantes. Tanto para defender o batismo infantil, quanto para proibi-lo, também em arraiais protestantes. Tanto para afirmar a divindade de Cristo, quanto para negá-la. Ah, mas quem nega a divindade de Cristo já não é mais cristão, mas se diz cristão. Testemunho de Jeová surge onde? Num ambiente protestante. Ainda que eles não sejam mais nem mesmo vistos como protestantes, nem mesmo eles se digam protestantes, nasceram dali. Frutos da sua escritura. Os unitarianos é a mesma coisa. Estão retomando uma heresia condenada lá no primeiro século. Em 2025 nós comemoramos o aniversário, 1700 anos de Nicéia. Isso não é fala da Bíblia, pessoal, é fala de quem lê a Bíblia fora da igreja. A sola escritura, portanto, é uma forma de racionalismo que os protestantes tanto condenam, mas que volta e meia aparece no protestantismo. O racionalismo, por exemplo, conduz ao liberalismo teológico, tão em voga no século XIX e no século XX em arraiais protestantes, e até mesmo entrando em arraiais católicos aqui também. Está passando um carro de som, espero que com a edição consiga tirar. Mas pelo menos está fazendo uma propaganda de carnes, né? Vocês viram aí, então comprem carnes, façam um churrasco no fim de semana. A sua escritura é uma forma de racionalismo. Racionalismo religioso, mas disfarçado de devoção, disfarçado de piedade. Depois havia um racionalismo que nem se disfarça mais. Né? Bultmann e outras coisas. A sua escritura coloca o julgamento individual acima do magistério da tradição. E com isso, por mais piedoso que soe, substitui a autoridade de Cristo, que está presente na igreja, pela autoridade subjetiva da própria consciência. Não é Cristo. Eu digo que é Cristo, mas no fundo é a minha consciência. E aqui nós voltamos ao ponto central. Se o protestante, eu vou voltar a esse argumento inúmeras vezes, quantas vezes eu achar necessário para que isso fique muito claro e fique fixado. Se o protestante afirma que toda doutrina verdadeira deve estar na Bíblia, então essa própria afirmação, que é uma doutrina, deveria estar na Bíblia. Caso contrário, ela se autodestrói. Ah, mas isso não é uma doutrina. Como assim não é uma doutrina? Isso é uma doutrina. Estou falando de religião, não estou falando de vida espiritual. Nós estamos dizendo uma verdade, um princípio, um axioma. Então é uma doutrina, isso aqui é uma doutrina. Então nós vamos simplesmente dizer que o que interessa não é a essência, é o nome que nós damos às coisas. Então nós vamos virar nominalistas.
Aliás, a rejeição de Lutero a alguns aspectos do nominalismo e, por outro lado, ele ter aderido ao nominalismo mesmo sem saber, pela sua deficiente formação teológica na Alemanha, vinda do nominalismo sob disfarçado de catolicismo lá de Gabriel Biel, é que criou essa bagunça toda. Voltemos. Essa afirmação de que toda doutrina deve estar na Bíblia, não deveria estar na Bíblia. E mesmo que tivesse, seria petição de princípio se ela estivesse somente nela e não numa autoridade anterior e exterior. Como Santo Agostinho falou, que não creria nos evangelhos se a isso não levasse a autoridade da igreja. Mas, ignorando o fato da petição de princípio, se esta doutrina, afirmada pelos protestantes, de que toda doutrina verdadeira deve estar na Bíblia, ela deveria estar na Bíblia. Do contrário, ela se autodestrói. Mas não há, como eu já disse, a exaustão aqui, nenhum versículo que diga que somente a Escritura é regra de fé. Ao contrário, há versículos, como nós já lemos, que afirmam o valor da tradição, o valor da pregação oral, existem outros da autoridade apostólica, que a igreja está construída sob o fundamento dos apóstolos, por exemplo, que as profecias da Bíblia não são de particular interpretação, que há coisas difíceis nas passagens de São Paulo. Mas os protestantes gostam de pegar 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar a justiça. Mas esse versículo não fala só da escritura. Ele não diz somente a escritura é inspirada. Ele fala que a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada. Mas ele não diz somente ela. O versículo, longe de provar só a escritura, na verdade, prova a inspiração dela por Deus, coisa que nós católicos cremos. Está dizendo, ela é inspirada por Deus, mas nós cremos que ela é inspirada por Deus. Nós nunca negamos que ela é inspirada por Deus. Ah, mas está dizendo que é útil para ensinar, repreender. Nós não negamos que ela seja útil. Mas está falando toda a escritura. Mas nós não negamos que seja toda. Aliás, quem costuma retirar livros bíblicos não somos nós. Que faltam 7 livros na Bíblia protestante. Então, a Bíblia dos protestantes não é toda. É mutilada. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir, formar justiça. Nós não negamos nada disso. Mas onde, meu Deus do céu, está escrito aqui que só a escritura? Ela diz que a escritura é útil, não que ela é exclusiva, não que ela é suficiente. É o mesmo que dizer a água é essencial à vida. Verdade, a água é essencial à vida. Mas disso não se segue que somente a água seja necessária à vida. É preciso ter outros nutrientes que nós retiramos dos alimentos, proteínas, gorduras, carboidratos e os micronutrientes também. Tanto é verdade que muita gente, mesmo comendo, se alimentando bem, precisa suplementar. A lógica é implacável, pessoal. Se a doutrina somente a Bíblia é verdadeira, ela precisa estar na Bíblia. Como ela não está, é falsa. Além disso, nós já mostramos que não só não está na Bíblia, como o contrário da Sagrada Escritura está na Bíblia. Se o protestante tenta provar a autoridade da Bíblia pela própria Bíblia, aliás, mesmo que ela tivesse escrito ali só a Bíblia verdadeira, ou digamos, tudo bem, esquece a Sagrada Escritura. Qualquer versículo que diga que a Bíblia é verdadeira. Bem, isso existe. Nós acabamos de ler. Um versículo que diz que a Bíblia é verdadeira. Mas a autoridade não pode estar nesse versículo que está fora, para que não se caia na petição de princípio, já referida por mim aqui, que é um ciclo vicioso, né? Se está dizendo crer na Bíblia porque a Bíblia diz que é verdadeira. Ora, o Corão também se diz verdadeiro, eu já disse isso. O livro de Mórmon também se diz verdadeiro. Aceitá-los pelo mesmo critério seria absurdo. A autoridade de um texto sagrado não se estabelece por autodeclaração, mas por um juízo legítimo de uma autoridade externa. A igreja é mãe da escritura, não sua filha. É aqui que tudo se esclarece. A Bíblia não criou a igreja. A palavra de Deus criou, que é Cristo. Foi a igreja de Cristo, fundada por Cristo na cruz, de onde sai sangue e água, que é o símbolo da Eucaristia e do batismo. Esta igreja de Cristo, do qual ele é a cabeça, nós somos os membros, seu corpo místico, sua esposa, que movida pelo Espírito Santo, discerniu, preservou e transmitiu a Bíblia. Durante mais de 300 anos não havia um Novo Testamento definido. As comunidades cristãs liam textos diferentes, alguns autênticos, outros duvidosos. Foi a autoridade episcopal reunida em concílios, já discerniu alguns deles,
Hipona, 393, Cartago, 397, 419. Isso foi reafirmado no Concílio Ecumênico de Florença, em 1442. Então já se refuta aquela acusação, os católicos botaram 7 livros a mais em Concílio de Trento, que foi em 1546, para atacar os protestantes que já tinham uma Bíblia com 66 livros antes, então foi acrescido livros em Trento. Não, em Florença, antes da Reforma, em 1452, isso já tinha sido reafirmado dogmaticamente. E Florença nada mais do que reafirmou os concílios locais de Cartago e de Hipona, concílio de Roma também e tantos outros. Ou seja, esses concílios regionais ou ecumênicos são todos anteriores ou exteriores à reforma, como Trento, por exemplo, não é anterior, mas é exterior, mas ele repetiu o que concílios anteriores já tinham sido, já tinham ensinado, explicitado. Ou seja, os próprios reformadores receberam o Novo Testamento pronto, canonizado, transmitido pela igreja. E o Antigo Testamento com os livros que eles depois negaram. Esses reformadores ousaram negar a autoridade da mesma igreja que lhes deu a Bíblia. Lutero, Calvino, Zwinglio tinham acesso à Bíblia porque a igreja lhes deu a Bíblia. Rejeitar a tradição, rejeitar o magistério é morder a mão que te deu a Bíblia. É como arrancar o fruto da árvore e negar a existência do tronco e das raízes. Quando olhamos para a história da igreja, nós percebemos algo evidente. Os primeiros cristãos sequer conheciam o princípio da sua escritura. Nenhum padre da igreja, nem os apologistas do século II, nem os grandes doutores do século IV, jamais algum deles disse que a Bíblia isoladamente fosse a única regra de fé. Pelo contrário, todos testemunham a existência de uma tradição viva recebida dos apóstolos, considerada igualmente normativa. São Basílio Magno, no século IV, escreveu com clareza: de entre os dogmas e preceitos mantidos pela igreja, alguns que recebemos da doutrina escrita e outros que nos foram transmitidos em segredo pela tradição dos apóstolos. Está em De Espírito Santo 27,66. São Basílio não está falando de traduções humanas, mas da tradição apostólica. Santo Irineu de Leão, ainda no século II, ele combateu os gnósticos, apelando não a um livro isolado, mas à sucessão dos apóstolos. A verdadeira fé pode ser reconhecida em toda a igreja por meio daqueles que sucederam aos apóstolos. Adversos hereses, 3:1-3. Para Santo Irineu, a igreja é guardiã da fé e a sua tradição é o critério para interpretar a escritura. Ele usa Roma, a sé de Pedro, como referência, porque ele diz: eu não posso dar a lista de todos os apóstolos, todos os acessos. Então vou dar da mais importante, da excelsa, da principal, da que preside na caridade, que é Roma. Ele diz que com esta igreja, a de Roma, deve concordar toda a igreja, porque nela sempre se conservou a doutrina apostólica, não só a Bíblia. Para Irineu, a igreja é guardiã da fé e a tradição é o critério para interpretar a escritura. Ele usa Roma como referência. São João Crisóstomo também, ao comentar a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, São João Crisóstomo faz grandes comentários de São Paulo, né? Ele observa que São Paulo entregou muitas coisas oralmente sem escrevê-las. Ele comenta esse texto. São Paulo entregou muitas coisas oralmente que não estão escritas. São Cipriano de Cartago, no século III, advertia que não se pode ter Deus por pai quem não tem igreja por mãe. Todos esses testemunhos patrísticos convergem. Mas Santo Agostinho falava em tal coisa que já era um calvinismo. Não era. Vejam Santo Agostinho. Santo Agostinho celebrava missa, não era um culto qualquer. Acreditava na presença real de Cristo na Eucaristia. Tinha devoção a Nossa Senhora. Rezava pelos mortos. Acreditava no purgatório. Confessava pecados, absolvia. Ele crismava pessoas. Tá? Santo Agostinho era católico. Todos esses testemunhos convergem. A fé recebida na igreja, pela igreja e com a igreja. A escritura, a Bíblia é palavra inspirada, mas o depósito da fé não se reduz ao texto escrito. O magistério da igreja, isto é, a autoridade de ensinar dos bispos, em comunhão com o bispo de Roma, não cria doutrina nova, mas conserva e interpreta o que foi revelado. Cristo confiou a Pedro e aos apóstolos essa autoridade, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10:16. Tudo que ligares na terra é ligado no céu. Mateus 16:19. O Espírito Santo foi prometido precisamente para garantir esta fidelidade. Em João 14:26. O Espírito Santo vos ensinará
todas as coisas. Ora, se a própria Escritura afirma que uma autoridade viva existe, autoridade viva para ensinar, conservar, julgar, então a sola Escritura nega esse plano divino. Porque se tudo dependesse apenas de um livro, Cristo não teria instituído uma igreja com pastores, sucessores dos apóstolos, dotados de autoridade. Os concílios ecumênicos, inclusive os 7 concílios que são aceitos pelos ortodoxos, são aceitos também pelos protestantes, né, são testemunho visível dessa unidade. Quando a igreja definiu o dogma da Trindade em Nicéia, em 325, né, a divindade do Espírito Santo, a divindade, a união das naturezas de uma só pessoa, conforme nós lemos nos escritos lá de Éfeso e de Calcedônia, ela não recorreu apenas à Bíblia, mas também à tradição universal e aos sensus fidei dos fiéis. Aliás, em Calcedônia, o que resolveu a questão foi o ensino de São Leão Magno, Papa, ao ponto de que os bispos ali presentes disseram que Pedro falava pela boca de leão. É a própria Escritura que mostra esse modelo. Em Atos 15, o Concílio de Jerusalém resolve a controvérsia sobre a circuncisão não por leitura de textos, mas pela autoridade apostólica colegiada guiada pelo Espírito Santo. Atos 15, 28. Eles não disseram, lemos a Escritura que nós temos à disposição e consta isso. Não. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Foi isso que os bispos disseram, os apóstolos disseram. Esse versículo já é uma refutação à sua Escritura. Mais um, né? Mais um que mostra que a igreja discerne a vontade de Deus, não por interpretações privadas, mas por comunhão hierárquica. É importante recordar, e isso precisa ser dito com toda a ênfase, quando a Bíblia começou a ser escrita, a igreja já existia. A Bíblia nasceu dentro da igreja. A Bíblia não é algo que ao ler a Bíblia nós, então a igreja sai daqui. Não. A Bíblia é escrita, claro, nós estamos falando do Novo Testamento, e o Antigo Testamento é recebido pela igreja já existente. O Novo Testamento é composto por membros da igreja, na igreja. Quando o Novo Testamento começou a ser escrito e o Antigo Testamento recebido, a igreja já existia. Cristo fundou a igreja, enviou os apóstolos e eles começaram a pregar. Somente depois, de modo progressivo, é que alguns desses ensinamentos foram sendo colocados por escrito. A fé não nasce de um livro, mas de uma pregação viva. Romanos 10, 16, São Paulo ensina, a fé vem pela pregação. Ele não diz a fé vem por um livro que nós estamos escrevendo. A fé vem pela pregação. E pregação pela palavra de Cristo. Antes que houvesse evangelhos, havia liturgia, havia batismo, havia eucaristia, havia hinos, havia orações, todos testemunhos de uma fé vivida. É por isso que o critério da canonicidade foi litúrgico. Um livro é reconhecido como inspirado se ele era lido na liturgia das comunidades apostólicas, por exemplo. Se ele era referenciado grandemente pelo consenso, não total, mas virtual dos padres, né, da patrística. Foi no seio da tradição que a Bíblia não só começou a ser escrita, mas que ela foi discernida. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina, foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Logo, a Bíblia é filha da Igreja. Quem aceita a Bíblia, ainda que sem admitir, aceita implicitamente a autoridade da Igreja que a canonizou. Os padres da Igreja são unânimes em ver a tradição como fonte de autoridade. São Vicente de Lérins, no século V, deu o critério clássico, no Comunitorium 2:5. É verdadeiro católico aquele que creu que foi crido em toda parte, sempre e por todos. Esse princípio, né? Quod ubiqui, quod semper, quod ab omnibus, é o coração da tradição. Universalidade, antiguidade, consenso. Se uma doutrina é nova, é particular ou contradiz o que sempre foi crido, ela não pode vir de Deus. Mas os católicos promulgam dogmas. Dogmas não são novas doutrinas, são o melhor entendimento de algo que era crido, mas não era tão entendido. Se nós perguntássemos para São Pedro se ele acreditava na Santíssima Trindade ou na consubstancialidade entre pai e filho, ele não saberia responder. No entanto, a doutrina da Trindade não foi inventada depois, a Trindade existia. O tema aqui não é desenvolvimento dogmático, talvez a gente faça um vídeo sobre isso. Aplicando esse critério, né, de São Vicente de Lérins, a Sagrada Escritura, nós vemos que ela
não foi crida. Vejam bem, eu estou tomando cuidado para que vocês não distorçam. A Sagrada Escritura sempre foi crida, à medida em que ela estava sendo composta e aceita. Mas a sola Escritura, ela não foi crida. Aliás, no primeiro século ela nem sequer existia. Ela começou a ser acreditada depois da Reforma. Então ela não foi crida em toda parte. Nem sempre e nem por todos. Apenas pelos reformadores. Então é uma inovação herética. A ironia é que os próprios reformadores, Lutero, Calvino, dependeram da tradição que rejeitavam. Os, os escritos de Lutero nas Institutas estão recheados de traduções patrísticas. Ainda que, claro, distorcendo-as. Mas ele cita muito. Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Santo Irineu, São Justino, São Basílio, São Gregório de Nissa. Ele cita muito os padres. Lutero cita os padres. Os Divine Carolines, não, os grandes teólogos anglicanos da época do rei Charles, né, eles citavam muito os padres. Tinham roteiros homiléticos oficiais no anglicanismo citando os padres também. Lutero aceitou os 27 livros do Novo Testamento que a igreja, reunida com seus bispos, aceitou. Ou seja, eles dependeram da tradição que rejeitavam. Calvino diz que o cânon, na verdade, não precisa da autoridade da igreja porque ele era evidente por si mesmo. Mas se era evidente, por que precisou ser definido pela igreja? Por que tinha confusão antes? Nenhum dos reformadores poderia sequer abrir uma Bíblia sem uma ação prévia da Igreja Católica. Mesmo as traduções posteriores, como a King James ou a versão alemã de Lutero, e eu tenho ambas aqui, não vou procurar agora porque eu nem ia falar sobre isso, mas eu estou com uma de Lutero aqui, vamos ver se eu consigo pegar rapidinho. Aqui nós temos, já vou pegar uma King James aqui. Aqui eu tenho uma King James, tá? Vamos estar aqui, ó. Contra cá. Ó, King James. E aqui eu tenho a de Martim Lutero. King James e a Bíblia de Martim Lutero basearam-se em manuscritos preservados pelos monges católicos definidos em concílios católicos. Ah, mas ele não traduzia, nenhum deles foi traduzido da Vulgata, traduzido dos textos originais. Preservados por quem? Na verdade, não é textos originais, é texto nas línguas originais. Preservados por quem? Pela Igreja. Igreja Católica. Portanto, o protestantismo se ergue sobre fundamentos que ele mesmo renega. É como construir uma casa num terreno que se nega a possuir. A consequência inevitável foi o colapso hermenêutico, multiplicação infinita de interpretações, doutrinas e igrejas. O que começa com uma tentativa de reforma moral do clero que era corrupto, terminou com um cisma teológico, uma explosão de relativismo religioso. E se não tem mais unidade na religião, já não tem mais unidade na civilização, e é por isso que a Europa depois vai fragmentar e naufragar. O princípio que deveria proteger a Bíblia, que é a Sagrada Escritura, vamos proteger a Bíblia dizendo que ela é a grande, a única forma de fé e moral, acaba se transformando num objeto de disputas infindáveis. Vejamos, vamos voltar à Bíblia, que além da, talvez algum aqui eu repita, mas vamos para outros versículos que mostram a nossa tese e refutam a Sagrada Escritura. 1 Timóteo 6,20, guardai o bem que vos foi confiado. 2 Timóteo 1,14 se repete isso, guardai o precioso depósito. Sempre foi interpretado pelos grandes comentadores que esse precioso depósito era aquilo que foi ensinado por escrito ou oralmente. Voltamos a 2 Tessalonicenses 2,15, conservai as tradições que aprendeste de nós, seja por palavra, seja por carta. Ainda 2 Tessalonicenses 3,6, afastai-vos de quem andar em desacordo com a tradição, não com a escritura, que de nós tendes recebido. Ou seja, São Paulo insiste, mesmo ele que escreveu livros bíblicos, insiste que os livros bíblicos não são a única fonte de fé e moral.
Um escritor humano de livros bíblicos nega que os livros bíblicos sejam suficientes. Esses textos são inapeláveis, meus caros. Eles mostram que a palavra de Deus é maior que o texto escrito. É a revelação transmitida integralmente pela igreja. São João encerra o seu evangelho, aliás, dizendo o seguinte, em João 21, 25. Fez Jesus ainda muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. Então, os próprios atos de Jesus. E ensino, porque entre os atos estão suas palavras, seus ensinos. Não estão escritos nesse livro. Ah, porque estão escritos nos sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas. Ah, tudo bem. Mas muitas outras coisas. Se estariam escritas ali nos sinóticos e é o Espírito Santo que está inspirando João, porque João não sabia, talvez, exatamente do conteúdo dos sinóticos. Por que ele fala isso se estaria nos sinóticos? Porque o Espírito Santo está inspirando. Bem, o Espírito Santo está inspirando, mas também o Espírito Santo que sabe que o que estaria escrito nos sinóticos, ele também sabe que as pessoas leriam os sinóticos. Então não precisava dizer. Porque estariam lá em Mateus, Marcos, Lucas. Então não precisa dizer, ó, tem outra coisa, hein? Isso a gente já sabe. O Espírito Santo também. Então, é porque ele está falando aqui, não de coisas que estão escritas não nesse livro, mas estão escritas em outro. Umas coisas que não estão escritas em lugar nenhum. Esse é o sentido dessa frase. De que elas não estão escritas em lugar nenhum. A própria Bíblia, então, reconhece seus limites. Ela contém o essencial, e ainda assim, essencial é algo duvidoso, porque a gente não sabe exatamente por que é essencial, com qual critério, mas a plenitude da revelação vive na igreja com a própria Bíblia e com a tradição. Então, nós percorremos o caminho da razão, o caminho da tradição, o caminho da história, e é impossível negar. A Sola Escritura é uma doutrina autodestrutiva, antibíblica e ilógica. Sim, dizer que a Bíblia é a única fonte da doutrina é antibíblico. A Sola Escritura nega o modo como Deus quis comunicar-se com o homem e por isso mina os alicerces da fé cristã. A igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15. A autoridade da Bíblia não vem dela mesma. Se o Corão se diz verdadeiro, se o livro de Mórmon se diz verdadeiro, o que impede cada um de declarar a sua revelação divina? A Sagrada Escritura sozinha não tem um critério objetivo para distinguir qual livro é inspirado e qual não é. A autoridade da Bíblia não pode vir dela mesma. A Bíblia tem uma autoridade que foi reconhecida, guardada, transmitida pela igreja, que tem a sua autoridade em Cristo. Portanto, a Sagrada Escritura é um erro lógico, a petição de princípio. Ela também é um erro teológico, é a negação do modo como Deus revela. A fé católica afirma que a revelação se transmite pela tradição e pela Escritura, e isso está na própria Escritura, como está também na revelação. Além de um erro lógico e de um erro teológico, a só Escritura também é um erro histórico, porque ela não existiu antes da Reforma. Nenhum padre da Igreja, Irineu, Atanásio, Agostinho, Gregório, Basílio, nenhum deles jamais disse que a Bíblia era a única regra de fé. A Igreja definiu o cânon bíblico. A autoridade da Igreja que definiu o que era o Novo Testamento. Recusar a Igreja é recusar a própria origem da Bíblia. É renegar a mãe depois de nascer dela. A Bíblia nasceu no coração da igreja e fora da igreja torna-se letra morta. A consequência inevitável, como nós já dissemos, é o colapso hermenêutico. Sem uma autoridade viva, cada um se torna seu intérprete. O que é a ceia do Senhor, afinal? Lutero diz uma coisa, Zwingli diz outra, Calvino diz outra. Batistas discordam de presbiterianos. Pentecostais se dividem entre unitarianos, trinitários, neopentecostais. Cada pastor reivindica ser movido pelo Espírito Santo, mesmo quando ensina o contrário de outro, que também alega ser movido pelo Espírito Santo. É impossível que o Espírito Santo diga coisas contraditórias. Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 33. Hoje há mais de 40 mil denominações protestantes, cada um com a sua interpretação correta da Bíblia. Esse é o fruto lógico do erro, lógico, histórico e teológico da sua Escritura. O relativismo religioso dentro da própria fé que pretendia purificar. O catolicismo, sim, oferece uma unidade entre escritura e tradição, ambas interpretadas pelo magistério. O Catecismo da Igreja Católica, número 95, resume:
É claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja, segundo o sábio desígnio de Deus, estão tão ligados e unidos que nenhum deles subsiste sem os outros. Todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Os reformadores dizem querer restaurar o cristianismo original, mas o cristianismo original nunca foi bíblico nesse sentido protestante. Os primeiros cristãos sequer tinham bíblias pessoais para carregar debaixo do braço e ir para o culto. Eles viviam da liturgia, da catequese oral, da autoridade dos bispos. Os bispos diziam isso é doutrina. Se voltássemos ao século II e nós disséssemos a São Policarpo de Esmirna, por exemplo, ou a São Justino Mártir, ou a Santo Inácio de Antioquia, que cada fiel deveria interpretar a Escritura por conta própria, eles simplesmente não entenderiam o que queremos dizer. A fé deles era eclesial, não era individualista. É por isso que, desde o início, a igreja sempre foi visível, hierárquica e doutrinalmente una. Não existe igreja invisível dos crentes verdadeiros. A igreja é o corpo visível de Cristo, com sucessão apostólica, com sacramentos, com unidade de fé. Quando a igreja ensina que a tradição e a escritura são inseparáveis, ela não está diminuindo a Bíblia. Pelo contrário, ela está exaltando a Sagrada Escritura. Negar o solo da Escritura não é negar a Escritura, é exaltar a Escritura. O solo da Escritura é que ideologiza a Escritura. O solo da Escritura é que instrumentaliza a Escritura. A negação do solo da Escritura na igreja é um culto que prestamos à Bíblia Sagrada. Nós, católicos, então, acusados de não lermos a Bíblia, de não referenciarmos a Bíblia, na verdade, damos mais respeito e importância à Bíblia do que quem a defende na sua Escritura. Porque nós inserimos a Bíblia no contexto vital para o qual ela foi escrita. A Escritura não é um manual de teologia sistemática, não é um código jurídico canônico. Ela é o testemunho inspirado da fé da igreja proclamado na liturgia, vivido nos sacramentos, defendido pelos mártires. A Bíblia é a palavra de Deus na igreja e para a igreja. Separá-la da igreja é mutilar a sua alma. A fé católica é coerente, meus caros. Ela reconhece o que é evidente. A igreja existia antes da Bíblia, a igreja discerniu o que era a Bíblia, a igreja guardou a reta interpretação da Bíblia. A sua escritura, ao contrário, é uma invenção recente, sem base bíblica, sem coerência lógica, sem continuidade histórica. Gerou divisão, subjetivismo, relativismo, transformou a unidade da fé em um mosaico de opiniões particulares. Por isso eu repito com toda a convicção, a sola escritura é um erro lógico, um erro teológico, um erro histórico. A sola escritura é antibíblica, a sola escritura é antirracional e anticristã. Ela é a negação da própria palavra de Deus, porque separa a escritura do seu corpo vivo, a igreja. A verdadeira fé cristã não é a do Levisan, mas a obediência da fé, conforme São Paulo nos ensina em Romanos 1,5. Nós devemos rejeitar a sua escritura e isso não diminui a Bíblia. Isso é uma defesa da Bíblia, porque a coloca no seu verdadeiro lugar, como um tesouro guardado pela esposa de Cristo, a Santa Igreja. Há então um todo orgânico entre a Bíblia, a tradição, a igreja, a interpretação magisterial, mostrando que a revelação não é um livro, mas é um acontecimento. Deus não escreveu um livro e o lançou do céu, ele falou, ele agiu, ele se encarnou, formou um povo, pregou, instituiu sacramentos, fundou uma igreja. A revelação é o próprio Cristo, que é a palavra viva do Pai, comunicada aos homens por meio dos apóstolos, perpetuada na igreja. A Bíblia é o testemunho escrito desta palavra viva. A tradição é a transmissão contínua da mesma palavra, pela pregação, pela liturgia e pela vida dos fiéis. Sem essa tradição viva, a escritura não seria sequer inteligível. A palavra divina não escrita, guardada pela tradição viva da igreja, existe ao lado da palavra divina escrita, que é a Bíblia. Alguns protestantes, ainda nesse sentido, até admitem que há uma tradição. Mas eles dizem, há uma tradição enquanto a Bíblia não é escrita. Ou seja, há uma tradição enquanto o Novo Testamento não foi composto. Há uma tradição enquanto não se sabe exatamente quais são os livros do Novo Testamento que pertencem ao cânon. Eu já vi bons teólogos protestantes dizerem isso.
Mas no momento em que foi compilada, que os bispos ali se reuniram e disseram esses livros pertencem à Sagrada Escritura, todo o Novo Testamento já estava composto, bem, nós não precisamos mais da tradição, porque agora tudo que era da tradição oral está aqui na Bíblia. Por isso São Paulo teria falado da tradição. Por quê? Porque ainda não tinha sido composto tudo. Mas agora que já está tudo escrito, não tem mais porque é tradição. Tudo que era da tradição oral, sim, aceitamos, tinha uma tradição oral, mas tudo que era da tradição oral está escrito agora. Ponto. Está escrito. Então, o que é tradição oral não é o que os católicos, os ortodoxos dizem que é. Tradição oral é a mesma coisa que está na Bíblia escrita. Então nós não precisamos dela, porque nós temos a escritura, que já está escrito. Tradição oral nada mais é do que exatamente aquilo que está escrito. Nós queremos saber o que é a tradição oral? Pois bem, vamos para a Bíblia. Aí nós vamos ler alguma coisa da Bíblia, é isso que era a tradição oral. Só que agora já está tudo escrito. Essa é uma tese protestante. Tudo que os apóstolos ensinaram foi inspirado por Deus e está registrado no Novo Testamento. A tradição apostólica, então, foi toda vertida para a Escritura. Hoje não existe mais uma tradição distinta. É um raciocínio engenhoso, mas ele não sustenta, nem logicamente, nem historicamente e nem biblicamente. A Bíblia, a Bíblia nunca afirma que toda essa tradição foi escrita. Então, onde é que eles tiraram essa tese? Não, mas não se precisa apelar à Bíblia para ter essa conclusão. Ora, essa conclusão não é doutrinária? Se essa conclusão é doutrinária, então ela tem que estar na Bíblia para ser verdadeira. Ou então a sua escritura não é. Eu não acho que a Bíblia tem que afirmar que toda a tradição foi escrita ou não foi escrita. Porque eu não sustento a sua escritura. Agora, quem sustenta a sua escritura tem que provar que a Bíblia afirma que toda a tradição oral foi escrita e reduzida na própria escritura. E, no entanto, eles não conseguem. Não, mas não precisa estar na Bíblia. Então, se não precisa estar na Bíblia, então tem coisas que são verdadeiras e que não estão na Bíblia. O Novo Testamento, ao contrário, distingue o que foi escrito e o que foi transmitido. Ponto. Isso é o que nós temos. Ele não diz que a tradição oral cessaria quando viesse a escritura, São Paulo. Ele não diz isso. Ele diz, conserva ambas. Conserva ambas. Ah, mas ele diz conserva ambas porque naquela época ainda tinha ambas. Não, ele diz conserva ambas. Ponto. Ponto. João afirma que nem tudo foi escrito. João 21, 25. É impossível, então, a partir do texto bíblico, sustentar que a revelação foi condensada no texto bíblico. Que a própria Bíblia não diz isso. Aliás, a tradição é mais do que doutrina, ela é vida. Reduzir tradição a um conjunto de informações de modo que a gente possa colocá-la num texto escrito, esse é o grande erro protestante de não entender a tradição. A tradição é a vida mesmo da igreja, o modo concreto como o evangelho foi vivido e continua sendo vivido, celebrado, transmitido. Ou seja, ele inclui a liturgia, a hierarquia, a disciplina sacramental, a hermenêutica das escrituras. Muitos desses elementos não estão detalhados na Bíblia e, no entanto, já eram universais no século II. O modo de realizar a Eucaristia, por exemplo. Como é que nós sabemos como é que se presta ao culto que nós chamamos de missa? Que ele tem uma entrada, ele tem leituras, ele tem um ofertório, ele tem a recitação do credo, que tudo isso já era feito no século II. Ah, mas as liturgias hoje na missa romana é diferente. Sim, como é diferente da missa siríaca, da missa maronita, da missa copta, da missa bizantina, claro. Mas a estrutura, que é bênçãos, orações, ofertório, leituras, litanias, profissão do credo, intercessões, oração pelo clero, pelo bispo, pelo patriarca, pelo papa, consagração, comunhão, uma bênção final. Vai variar o modo como isso é feito, o calendário, as festas, as leituras, os paramentos, o conteúdo das orações, tudo isso vai mudar conforme o rito. Mas a estrutura, o esqueleto da liturgia é a mesma. E já era a mesma no século II. E, no entanto, não está na Bíblia. Como é que eles faziam? Por que já era a mesma naquela época? De onde é que eles tiraram? Foram os apóstolos que ensinaram como fazer. O batismo infantil, ele pode ser intuído da Bíblia, sim, sem sombra de dúvidas, mas ele não é claramente dito assim, as crianças devem ser batizadas. O sinal da cruz, que nós mantemos até hoje, já vem desde o segundo século. Quem é que ensinou? Não está na Bíblia. O modo de fazer a confissão,
a distinção entre o episcopado e o presbiterado. Se toda a tradição estivesse na Bíblia, como explicar que os que dizem segui-la chegam a conclusões tão diferentes? A multiplicidade é a prova empírica de que a escritura sem tradição externa a ela se torna ambígua e vulnerável ao subjetivismo. E, além disso, a história mostra uma tradição viva após o fechamento do cânon. Mesmo depois que o cânon foi fechado, nós não vemos a patrística dizer, bem, agora que o cânon foi fechado, não precisam se ater à tradição, porque está tudo, que era da tradição, está tudo na Bíblia. Não, não. Não só a tradição apostólica continuou quando o último apóstolo morreu, como os padres da igreja, herdeiros diretos dos apóstolos, não acreditavam que tudo tivesse congelado no texto. Eles reconheciam na tradição o critério de interpretação autêntica. A verdadeira doutrina é aquela que os apóstolos transmitiram e chegou até nós pela sucessão dos bispos, versus hereses. Dogmas escritos e ensinos transmitidos. São Basílio Magno. A escritura, aliás, depende da tradição até para existir. A própria Bíblia é fruto da tradição. Os apóstolos não deixaram uma lista de livros. Foi a igreja que discerniu o cânon. Este sim, aquele não. A carta de São Clemente aos Coríntios é muito boa. Foi até lida em alguns lugares como litúrgica, mas não é cânon. O Pastor de Hermas é muito piedoso, muito bonito, uma fonte incrível de doutrina, mas não é cânon. A Didaquê, mesma coisa, não é cânon. Foi a igreja que disse, este é cânon, este não é. Com base no quê? Na tradição. Logo, a escritura depende da tradição até para ser reconhecida como escritura. E a tradição continua porque o Espírito Santo continua. O Espírito Santo não inspirou apenas os autores sagrados, ele permanece guiando a igreja, não para dar nova revelação, mas para guiar a igreja que continua viva. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. A tradição não se extinguiu na Bíblia, porque ela subsiste na igreja como a alma que dá vida à palavra escrita. A escritura brota da tradição e permanece dentro dela. O magistério, assistido pelo Espírito Santo, garante a unidade das duas. Sem essa harmonia, a Bíblia seria um livro aberto à vontade de cada intérprete. Com ela, é a voz de Cristo que ressoa viva. O mesmo Cristo que falou na Galiléia continua falando na igreja. Por isso que o cristão autêntico, ele rejeita a sola escritura. Ele não separa a Bíblia, tradição e igreja. A tradição é o solo, a escritura é a semente, a igreja o campo, onde Deus faz frutificar a fé. Tirar qualquer um desses elementos é destruir o conjunto orgânico daquilo que Cristo nos deixou, daquilo que Cristo nos legou quando morreu na cruz do Calvário pela nossa salvação. A sola escritura é um erro lógico, é um erro teológico, é um erro histórico. A sola escritura depõe contra a própria escritura. Amigos protestantes, convertei-vos.